Uma honra de uma vez estar com vocês aqui. Estamos em suas mãos, o do pastor André, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos, ainda em tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, dos conscientes e inconscientes, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha trazer a memória que nos dá esperança. Pai querido, em nome de Jesus, venha sobre a vida do pastor Abraão agora neste momento. Com poder, com graça, com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Pai querido, em nome de Jesus, que todas as palavras que saem de sua boca, Pai querido, nesta noite sejam cortantes, como uma faca de dois gumes. Pai querido, não para nos ferir, mas sim para suturar, Pai querido, tudo aquilo que tem crescido como erva daninha em nossos corações. Vivemos, ó Deus Todo-Poderoso, num mundo que dia após dia somos alimentados e atacados pelas setas do maligno. Então, ó Pai querido, que hoje ele seja ferramenta, que hoje ele seja instrumento, que hoje ele seja condutor, que hoje ele seja um soldado, ó Pai Senhor Deus, colocado no campo de batalha, para, Pai querido, em nome de Jesus, trazer a nós as suas boas novas, aquilo que o Senhor preparou esta noite para nós aí dos céus, e que ele venha ser o teu representante para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom, queridos. Por Ele estamos aqui, amém? Vou pegar meu caderno vermelho aqui. Quantos estão felizes com Cristo nessa noite? Amém. É muito bom estar feliz com Ele, viu? Deus é bom. Grandes coisas Ele tem feito na nossa vida. Essas conferências que passaram marcou a nossa caminhada com o Evangelho, amém? Desperta a gente cada vez mais para algo novo que a gente está aprendendo, vivendo, vivenciando, participando. E quem crê que o propósito fala com a gente? O propósito é de Deus, Deus trabalha em cima do propósito. Mas quando você está entrelaçado com esse propósito, ele começa a valer para você também. Ele já tem um propósito na sua vida, mesmo que você não saiba. Mas quando você sabe, esse propósito fica valendo mais ainda, porque você está vivenciando em cima dele. O propósito é de Deus. Às vezes você não sabe o que ele vai fazer no dia de amanhã, mas ele tem um propósito. Mas a partir do momento que você começa a fazer parte desse propósito e crer que amanhã vai ser um novo, Aleluia. tudo isso muda. Aleluia. Tudo isso muda. Amém? Deus é bom, queridos. Queridos, eu quero participar com vocês de uma mensagem a qual, cara, essa mensagem mexeu comigo. E essa mensagem você vai sair daqui hoje com um pouquinho de quero mais, eu quero saber o fundo dessa história, o que aconteceu. Porque estudiosos, homens, e a Bíblia citou aonde, até onde que ela tem que citar. Ela deixou um ponto de interrogação. Mas sabendo que Deus é fiel, Ele cumpre o propósito daquele que teme o Senhor. Daquele que é fiel a Ele, daquele que é obediente a Ele. Independente da vida, do passado, da história. Mas quando você vem para Deus, o amor alcança, o amor de Deus não tem limite. Não há quem impeça o amor do Senhor que Ele tem para você. Em Romanos 8, 39, o apóstolo Paulo fala: não tem como, não há. Nem os anjos, nem as tempestades, nada pode parar o amor que o Senhor tem para você. Aleluia. Aleluia.
Amém? Juízes 11, queridos. Deus é bom. Vou acelerar um pouquinho aqui. Em Juízes 11, fala assim a palavra do Senhor. Jefité, um gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de uma mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele a seguir. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tob. Venha, disse, e seja comandante, para que possamos combater os amonitas. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus é bom, queridos. Senhor, te louvamos nessa noite e te adoramos, Pai. Porque és o dono de toda a terra e todo o céu. Pai, muito obrigado por nos trazer até aqui. Muito obrigado pelo propósito na nossa vida que o Senhor tem conosco. Se não tivesse propósito, meu Senhor, eu creio que nem aqui estaríamos. Pois o Senhor tem livrado nós de tantos laços, de tantas armadilhas, o Senhor tem nos guardado. Senhor, nessa noite vivenciamos da tua palavra e estamos aqui para também compartilhar e ouvir, Senhor. Espírito Santo, se for para fazer uma mudança aqui, seja feita à vontade do Pai agora. Tira tudo aquilo que impede a gente ouvir a tua palavra, tudo aquilo que impede de a gente ver, ouvir, entender e examinar. Porque já estamos aqui para ouvir, participar dela. Aqueles que estão presentes e aqueles que não vieram para essa noite, para essa reunião, ó Deus, vai alcançando cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Aqueles que estão de pé com saúde, mas principalmente aqueles que estão deitados numa cama com dores, ó Pai, a qual só o Senhor sabe e sente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai até ele ou vai até ela agora, Senhor. E se for da tua boa vontade curar, resgatar e salvar, que assim seja feita, Senhor. Os nossos vizinhos em Cristo também, da direita, da esquerda, alcança com o poder da tua palavra e com a tua presença. Que eles venham sentir algo novo e diferente de tudo aquilo que viveram, meu Pai. Que eles venham abandonar a televisão e o sofá e o comodismo, para entrar em tua casa e sentir a boa vontade da tua palavra operando sobre a vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança aonde os seus servos não podem ir. Para que eles também tenham a mesma oportunidade que a gente tem hoje. Então, em nome de Jesus, prepara nós hoje para ouvir a tua palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Queridos, nós estamos na última, pastor, então, né?
Esse é o último que Muito bem. Meu Deus, primeira edição. Rapaz, nós estamos ficando ousado, né? Para não falar. Meu Deus. Mas ousado, Deus quer que a gente seja ferramentas, homens e mulheres de Deus, ministrando a palavra, aprendendo nela, mergulhando nela. E cada vez mais a gente fica mais intertido assim, pastor. Confesso para você que os dias nossos estão ficando corridos. Falo por mim, falo por meus irmãos também, que eu sei que os dias estão ficando corridos. Porque tudo isso é para se cumprir, a gente não consegue, sabe, mergulhar profundo nas escrituras, a gente não tem muito tempo. E quando eu vi essa palavra pela primeira vez, desse homem chamado Jefté, filho de Gileade, esse também era filho de Manassés, e ele ali, com grande dificuldade, cresceu em um ambiente a qual não pertencia a ele. Porém, você vai ver que servos do Senhor sempre passam por dificuldades tamanha, a qual a lei age com a justiça e acaba saindo a misericórdia, saindo a paz, saindo, sabe, a lei te pressiona para que você seja mais rigoroso e menos misericordioso, para que a lei se cumpra, não a misericórdia e a piedade, não o arrependimento, não a mansidão, a calma, a paciência. Mas quando a lei de antigamente era posicionada para falar para alguém que estava em erro, ou um pecador, ou um homem que estava errado, eles pressionavam com grande rigor para que se cumprisse. Então esse homem está crescendo num ambiente a qual tem os irmãos dele, que não são filhos da mesma mãe, mas de um casamento com o seu pai. E ele é fruto de uma relação com a prostituta que era a mãe dele. E ele cresce, os seus irmãos, praticamente, a Bíblia não começa a citar, mas do jeito que eles falaram aqui, parece que eu vejo a mesma situação de alguns servos do passado, igual José, igual Davi, sabe, o mesmo desprezo, parece que relata em poucas palavras aqui, parece que dá para perceber, sabe, parece que eu vejo ele querendo sentar junto com os seus irmãos e os irmãos se afastando, parece que eu vejo ele querendo brincar e os irmãos, não, acabou a brincadeira. Só que a Bíblia cita que chegou num ponto que eles já eram grandes. Então imagina o tanto que ele deve ter sofrido com essa humilhação, com essa separação entre os filhos de sangue e um filho de uma relação qualquer. E quando esses homens crescem, o irmão deles fala, você não vai participar da herança. Quando fala, você não vai participar, peraí, se a herança tinha dinheiro, será que eles deixavam ele participar de pelo menos um banquete junto? O pai o honrava, sabe, mas até esse ponto aqui não fala se ele era vivo ainda ou já era morto. Para que os meninos também mandassem o filho embora de casa. Então, quando chega nesse ponto, irmão, a gente consegue perceber como é parecido que a lei combate a misericórdia, a bondade. É necessário que tenha lei. No Novo Testamento fala, se não tivesse a lei,
Como separaria o pecado do justo? Tem que ter a lei. É necessário ter. Mas com tanto vigor. Por que Deus é chamado de juiz? Porque Ele sabe tanto ouvir um homem falho como um homem justo. O juiz, ele sabe interpretar a lei com a mansidão, com um coração de dois mundos, para entender o porquê fez e para que fez. E esse homem cresce, ele vai morar em Tóquio. E ali a palavra do Senhor fala que ele se junta com alguns tipos de homens que tinham a mesma condição. Alguns eram até rebeldes. Outros andavam até fora da lei. Mas imagine a cabeça de Jefité falando assim: peraí, se eu sou filho, se eu já sou condenado pelo meu sangue. Porque antigamente, irmãos, se você nascesse ou viesse de uma descendência qual já não era justo, se você viesse de um fruto que não era um abençoado, se você viesse com alguma deficiência ou tamanha, você era desprezado da sociedade, você era afastado, você não podia frequentar lugares onde a população está. Não era doença, mas se fosse, parecia uma lepra. Porque eles te viam e já decretavam a identidade em você, falando: ó, fulano, afasta dele, que ele é filho de uma. Se afasta dele porque ele não tem honra, ele não tem nem parentes sequer. Pergunta para ele qual é o nome da mãe, para ver se ele sabe. Sabe, queridos, é quase um tempo que a gente fala: ah, mas era antigamente. Se você contar, hoje, se bobear, acontece umas coisas assim. Acontecem umas acepções assim de pessoas. Ah, aquele não olhou. Já cheguei em ambientes que só por ser cristão me evitaram. Já cheguei em ambientes pela cor me evitaram. Mas, queridos, eu estou aqui para falar de um Deus. Aleluia. Tão poderoso. Glória a Deus. Que por mais que você seja desprezado entre as nações, você é exaltado entre elas também. Porque o Senhor é quem faz e não é o homem. O homem despreza, e Deus levanta. Aleluia. O homem te humilha, e Deus dá honra ao humilhado. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem te joga no calabouço, Deus te tira do calabouço. E esse homem, ele começa, a Bíblia fala que ele é um varão valoroso. Ele é um varão valoroso, irmão, para Deus. E ele, com sua fé, demonstra isso. E ele começa a liderar com aquele grupo. E o grupo começa a ver as ações dele. Ele é um guerreiro. Ele começa a guerrear e ganha, tomar posição.
tem uma parte que aí vem a história. Tem uma parte que ele entra em uma oração com Deus. Disse Jefté ao povo, tá? O povo vem chamar ele, porque necessitava de um líder para combater os amonitas. Disse Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora então, em dificuldades? Apenas isso agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todo aquele que vive em Gileade. O que ele respondeu? Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Olha que lindo. Dá para entender o tamanho de Deus desse? Verso 10. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é conosco, testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi líder de Gileade, e o povo fez o chefe, é comandante sobre todos, e ele repetiu perante ao Senhor, em Mispa, toda a palavra que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita, com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei amonita respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio ao Egito, tomou a minha terra, desde Anon até Jaboque, até Jordão, e agora devolve-me essa terra. Pacificante. Jefté mandou de novo um mensageiro ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra de Amonitas. Quando veio ao Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Gades. Então Israel enviou o mensageiro ao rei de Edom, dizendo: deixe atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir. Enviou mesmo pedindo o rei de Moabe, e também não seguiu. Assim Israel permaneceu em Gade. Verso 28. Entretanto o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e esse atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gade. Daí avançou contra os amonitas, e o chefe fez um voto ao Senhor. Olha isso, irmão. Presta atenção agora. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ele fazendo um voto ao Senhor, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor
Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos, e ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Querimim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborim. Ela era filha única, e ele não tinha outro filho ou filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, a minha filha!" Estou angustiado, desesperado por sua causa. Fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Amém? Até aqui. Queridos, esse homem, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a palavra do Senhor. E nós lemos um texto aqui que claramente mostra que o Senhor já estava honrando ele. Mas não sei o que aconteceu para ele fazer um voto tamanho dessa maneira, pessoal. Um voto ao qual ele falava que ia dar a filha dele em holocausto. Porque se o Senhor entregasse os amonitas em sua mão e ele conquistasse aquela terra, ele entregaria o primeiro a qual saía da sua casa. Mas estudiosos falam que talvez essa promessa ele poderia estar falando para algum servo ou algum animal que saísse ao encontro. Eu não sei se ele pensou, raciocinou na hora de fazer esse voto tão rigoroso. Eu não sei se talvez ele pensou: eu nem vou chegar aqui, faltou falta de fé. Mas antes ele se mostra confiante, faz até um desafio. Ele fala: vocês vão lá, isso que vocês estão dizendo, se o Senhor me entregar, olha, já está dedicando fé ali. Se o Senhor entregar os amonitas na minha mão, vocês me aceitariam de volta? E eles falam assim, como juiz, E esse homem, ele só foi líder, ele foi juiz de Israel. Dá para de um pobre irmão que era desprezado, pobre entre aspas, de um irmão que era humilhado, agora ele é um guerreiro, líder, a qual poderia também falar: já que eu sou líder agora, eu só vou assim pegar os meus irmãos e desse uma coça, e agora a herança deles são minha. Sabe, Deus não olha a aparência, mas o coração. E cai para nós, tem gente até falando assim: Deus não é açougueiro. Na verdade, ele não quer a carne do coração, ele quer o sentimento do coração.
fosse assim, ele nos desprezava quando a gente morria. Irmãos, quando ele chega vitorioso, eu posso ver ele vitorioso, festejando com os amigos. E quando ele chega ao seu território, da sua casa, eu posso ver eles vindo carregando ele nos seus ombros, como eles faziam, cantando hinos e louvores ao Senhor. E aquele barulho vinha de longe, porque antigamente não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada que podia fazer barulho. Então você falava e a distância ele escutava. Quando ele vai se aproximando, o som vai aumentando. E a filha, como filha única, ou talvez um filho que espera o pai voltar de uma batalha, sabendo que ele poderia não voltar, sai com amor de grande felicidade. Mas eles estavam chegando. A pressa dela para ver se era o pai que estava ali, às vezes ganhavam, mas alguns também morriam. Quando ela sai, tocando tamborim, toda feliz para receber, como uma entrada quase que triunfal, a mente dele não fala. Ele já lembra logo o voto que fez. Ao Senhor. Ele falando para sua filha na porta. Imagina, ela com toda a felicidade, nem sabendo de nada. Cantando. E quando vai para receber ele em casa, poderia falar, que voto sujo. Para que eu fiz? E ela de cabeça baixa. Ele não deve ter aguentado e já foi explicando na lata, porque antes melhor do que falar, do que desabafar, do que ficar sofrendo. E aí o que ele fala? Meu pai. Ela fala, meu pai. Respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor. Faça conforme prometeu. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, amonitas, e prosseguiu, mas concede-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Alguns estudiosos falam que essa filha dele era como se fosse um adolescente, entre 12, 14 ou acima disso. Gera dois estudos aqui, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem a casa dele aprofundar nessa história, porque realmente não vai na profundeza do que foi feito, mas seguindo a palavra que a gente temos que seguir, falar do que foi prometido e o que foi honrado nessa palavra. Alguns falam que ele fez conforme, fez um sacrifício para a filha dele. Outros também falam que ele dedicou a sua filha para o sacerdócio. E ali ela nunca mais pôde se casar, pôde fazer mais nada a não ser adorar o Senhor. Não tem. E queridos, o que eu chamo a atenção hoje é que a gente está se dedicando cada vez mais ao Senhor, mas ao mesmo tempo a gente deixa muitas das coisas a desejar para o Senhor. Talvez até coisas que a gente lá atrás
prometo isso. Senhor, se me livrar desse vício, eu seguirei ao Senhor. Eu fiz um voto uma vez. Eu não era cristão, mas conhecia da palavra. Minha mãe sempre levou, mas quando eu era pequenininho, ela era do ministério Deus e Amor. Brava. A identidade deles é a oração. Vigoroso nas doutrinas. E quando eu cresci, eu me desviei. Fiz droga, trafiquei. Deus me livrou de alguns assaltos que queria. E aí, irmãos, quando eu fui para São Paulo, eu era de Itaém, Santos. Eu fui para São Paulo, eu fui para me afastar mesmo daquilo que estava me fazendo mal. Mas às vezes não é o ambiente, mas é você que faz o ambiente. Porque não sempre é. Até eu descobri que era eu o ambiente poluído. Não era o lugar, era eu. Eu comecei a ficar pior em São Paulo do que lá no litoral. Porém, eu estava sozinho, em ambiente sozinho, sem família nenhuma, sem amigo. E ali eu sofri, irmão. Mas na bebedeira, na bagunça, na maconha, na putaria, na rachixe. Só que uma vez eu orei. Eu não sei se Deus ouve a oração do bêbado do drogado, mas ele me escondeu. O inimigo tirou sarro enquanto essa boca. Ele falou, não adianta que não sobe. Eu olhei para ele e falei, eu não sei se vai subir. Mas se Deus está me dando essa chance assim, Aleluia. ele pode orar. Eu vou orar. Eu falei, Senhor, se o Senhor me levar dessa, servirei ao Senhor até os dias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia cita sobre votos aqui, é muito importante falar isso. Aquele que faz voto ao Senhor, não cumpre, é melhor que nem faça. Porque aquele que faz votos tem que ser cumprido. E enquanto a gente começa a pensar se Deus recebeu esse voto desse homem, a qual já o Espírito já tinha descido sobre ele. Ele já era líder, já estava para vencer, já tinha uma situação, gera duas situações sobre nossa vida. Uma é um propósito, que ambiente você vive? Que ambiente, que lugar que você vive? É um lugar de ação de Deus para Deus mover os obstáculos? É um lugar que você está passando por dificuldades e precisa Deus fazer uma causa? Se você estiver nesse lugar, é o lugar certo para Deus agir. Se você estiver num ambiente que é impossível para você mexer, é possível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, você está num ambiente certo, às vezes, com pensamentos errados. Sabe que as coisas de Deus, a sincronia de Deus não gera como a nossa sincronia. Para Deus, o primeiro é que está em último. Para Deus, o grande é o menor. O último da fila é o primeiro. O rico é o que está necessitado. A equação de Deus é diferente da nossa. Às vezes se achamos certo, nós somos ruins. E às vezes pensamos no certo, mas não é o correto.
Jesus chega uma vez e é interrogado. O sacerdote fala: Senhor, por que o Senhor come com eles? Por que come com os pecadores e vive aí? Nem os seus discípulos jejuam. E nós jejuamos. Jesus olha para eles e fala: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Aleluia. Mas o que Jesus está falando, se vocês tivessem um olhar de misericórdia, sabe, se esse efeito do jejum na vida de vocês tivesse abrido os olhos espirituais, vocês estariam comigo, participando da mesma. Glória a Deus. Não seria por título, mas seria por compartilhamento. Glória a Deus. Antigamente, nos tempos passados, homens e servos do Senhor usavam os animais para ocupação, entregação ao Senhor de adoração, em troca do pecado que cometia. A cidade poluída, cheia de arrogância, pecado, contaminando toda a humanidade. Eles oferiam holocaustos, tanto ovelha, como carneiro, como bois, e sangues de novilhos, para a remoção do pecado. Até o limite o Senhor os poupou e aceitou com grande amor. Mas teve uma hora. E o Senhor fala: não me agrado mais de sacrifícios de animais. Porque se você olhar pela ótica do Senhor, e talvez aquele homem fazendeiro que não tinha quase nada, como que ele ia fazer isso? Para absorver os seus pecados, para remover. Tinha que dar o último bem que tinha. Em Joel capítulo 2, versículo 13, se não me engano, se não me falha a memória, ele fala: não rasgue suas vestes, mas o pula-se, para tentar se humilhar e atingir o perdão do Altíssimo. Um arrependimento tamanho que mostra os próprios seus corpos rasgando as vestes, para passar a humilhação. E o Senhor vem alertando. O salmista Davi escreve: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, contrito. Ó Deus, não desprezarás o coração e o espírito contrito, aberto para Ele, em amor, carinho, em afeto. O Senhor não desprezará isso. Sabe, assim como esse homem de Deus, ele fez algo que também, imagine como que ele fez, irmãos. Talvez se ele se humilhasse e falasse: Senhor, eu fiz um voto, me perdoe, mas tem outra solução, o Senhor pode me pedir, mas eu só tenho a última, a minha única filha. Tenha misericórdia de mim, como eu não pude raciocinar nesse voto. Mas o Senhor já tinha visitado. E agora eu vou te despertar para algo muito importante. Vou abrir mais um leque. Eu não quero que você só fique nisso, eu quero que você mergulhe nessa noite. Se Deus, onipotente, onipresente, Ele já sabia que Jefté ia sair vitorioso. Ele já sabia que Jefté ia fazer isso antes mesmo de Jefté falar.
alguém interrompeu? Deixa eu te falar um negócio nessa noite. Deus não interrompe ações humanas, a não ser que tenha um propósito dele para a sua vida. Deus não vai interromper um decreto que você fez, porque é você que está fazendo ele. Falar algo, uma promessa, ai, mas Deus viu isso tudo. Assim como ele não interrompeu Davi pecar, assim como ele não interrompeu Moisés bater na rocha quando ele mandou Moisés falar com a rocha, assim como ele não interrompeu os filhos de sacerdotes também, assim como ele não interrompeu na arca da aliança quando aquele homem tocou, poderia ter deixado cair. Aquele homem foi fulminado. Sabe, tem coisas que é para abrir mais o nosso entendimento, rasgar as entranhas aqui dentro e falar: eu estou lidando com Deus, não só de amor, mas de justiça também, de bondade, longânimo, justo e poderoso. Então nós estamos vendo nos dias de hoje a palavra ser bem dita, mas pouco exercitante. Nós não estamos exercitando. Somos bons ouvintes e mal praticantes. Uma vez eu não sei, pastor, eu falei para o senhor: vai chegar um tempo que a gente vai abrir a internet, só vai ter palavras. É bom, maravilhoso. Mas o efeito que ela tem que fazer, se a gente ouvir toda ela e não fizer efeito, que valor está tendo? A palavra é valiosa, mas se nós não praticamos, que valor nós estamos dando para ela? É o livro da lei, da bondade, do amor, da justiça, da paz. Mas se nós não a praticamos, como é que fica? Alguns dos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, falaram assim: a fé sem obra é morta. Porque como você vai testificar a sua fé se boas obras não faz? Eu não faço. Apóstolo Paulo fala: Senhor, o mal que eu quero não fazer, eu acabo cometendo. Paulo. E às vezes até escapa algumas das coisas, irmãos. Olha só. Em Colossenses 2, vai falar a respeito da cruz. Porque Jesus é o sacrifício vivo que veio do céu para nós. E quando falamos do sacrifício, não podemos mais cumprir aquilo que já foi feito lá. Ele já pagou a vida por vocês, por nós. Mas algumas coisas ainda temos que fazer para o Senhor. Por exemplo, Paulo fala o quê? Que nós somos sacrifícios vivos. Amém? Amém. Colossenses 2, capítulo 13. Quanto a vocês que estavam mortos em pecado e na circuncisão da carne, Deus vivificou com Cristo e Ele nos perdoou todas
nossas transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária, e ele removeu pregado na cruz. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Abraão, quando foi provado pelo Senhor, tinha um propósito para isso. Por isso, quando eu falo Deus trabalha em cima do propósito, o que Deus fez? Deus chegou, pediu o seu filho para Abraão. E Abraão, com um grau de fé elevada, falou e seguiu aquilo que Deus tinha preparado. Só pediu para ele mostrar o lugar. Não, vai, que me mostra ele. E ele foi caminhando durante os 3 dias. Quando chegou para sacrificar Isaac, foi dito que Deus o impediu. Deus o impediu. Abraão, e ele já estava para cumprir. Mas espera aí, Abraão que falou que ia dar, ou o Senhor que impediu? Porém, se fosse Abraão em tal voto e entregando o filho, porque a palavra gera decreto aquilo que você faz. Quando a Bíblia fala Deus amou e entregou, Deus já está falando, ó. Mas como assim o Filho de Deus lá na cruz? Alguns ateus não conhecem. Como assim Deus não fez nada? Já que Jesus era Filho de Deus mesmo, tirando o tiro. Claro que ele fez. Está escrito que ele entregou. Ele não só fez por um, ele fez por todos. Olha o que disse o apóstolo Paulo para encerrar. Rogai, pois, irmãos, com paixão de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, o vosso culto racional. Sabe esse mesmo sacrifício? Nós estamos aqui oferecendo um culto racional. Ah, mas por que sacrifício? Eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Amém? Mas há dificuldade, às vezes, que tenta te impedir todo dia, para que você não venha cultuar. Sabe, alguns irmãos, não, hoje vai ter um aniversário lá, um churrasco, talvez algo que se pediu, aquele churrasquinho de picanha, não mais. Só eu e você sabem essa intimidade. Talvez aquele churrasquinho de picanha lá, com os bordinhos gordurosos lá. Por que você não comeu, irmão, aquele dia? Aproveitava o banquete com a senhora temporada. Sabe, tem coisa que não dá para explicar esse Deus. Até o capricho nosso, até os nossos caprichos, eles eram, contribuem. Então, o jeito que você se veste, o jeito que... Ah, Senhor, minha esposa, tem hora que fala, eu queria um guarda-roupa daquele e tal. A paz de Deus não deu guarda-roupa. Que eu glorifiquei, porque não saiu do meu bolso, irmão. Ele deu guarda-roupa. E ainda ela me olha, agora foi do jeito que eu pedi. Eu falei, Deus, te mima muito.
se cumprido aquilo que lá na terra, a mesma terra que ele foi humilhado, ele foi exaltado. Eu estou querendo abrir os seus olhos para que na terra que você foi humilhado, no mesmo lugar, irmão. Se você está passando dificuldade no seu lar, é lá. Não saia do ambiente. Fica ali mesmo. E não se incomode, porque se precisar sair, Ele tira. Deus. Glória a Deus. Tira e já prepara tudo. Aleluia. Tá? Não se preocupa com nada, não. Fique em paz. Só sirva o Deus de Israel. Aleluia. Tem situações que a gente passa é para crescimento espiritual. Porque no físico você já é um guerreiro, está com saúde, venceu várias batalhas. Mas e no emocional, como é que está? Não podemos julgar esse homem que sozinho ele sempre foi. Talvez quando teve a filha, para ele ainda continuava solidário. Não tinha ninguém, seus irmãos não estavam por perto. Seu pai também não. Sua mãe muito menos. Então ele não se considerava o pai de família. Porque praticamente nem teve. Você está entendendo? Então ele deve por um momento ter esquecido. Porque quando a filha dele sai, o grito é imediato. Ele lembra. Eu quero te abrir os olhos nessa noite aqui no mesmo ambiente que você vai ser jantado por Deus. Para que aconteça o propósito ao qual os homens não enxergam, mas Deus já sabe. Aleluia. Glória a Deus. Para que aconteça, para que o nome dele seja glorificado ainda mais sobre essa terra. Porque a equação de Deus não é a nossa. Os humilhados serão exaltados. E os que humilham serão abatidos. Que tamanho é esse Deus, presbítero? Então, não deixe a mente pensar que você está no ambiente errado. Faça um ambiente ficar certo perante o Senhor. Fala, Senhor, é aqui. Vai acontecer. E quando os orarem, façam coisas que podem ser cumpridas. Quando fizeres votos para o Senhor, se fizeres, faz um voto que está ao alcance. Senhor, então entrega-lhe. Pode ir no ministério e vão achar, Senhor, contigo. Não largarei mais o Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Alguns dos estudiosos falam que essa menina talvez foi dedicada ao sacerdócio. Porém, ela era virgem. E tem uma lei mosaica, tem uma lei em Israel, que ela, nesse final de juramento, ela falou, deixa eu chorar 2 vezes, meu pai, pela minha virgindade. Porém, eu não me casarei mais com as minhas amigas. E as mulheres de Israel fazem um memorial todos os anos, uma vez por ano, chorando a virgindade da filha de Jesus. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso é que com Deus, tudo aquilo que foi falado, desculpa. Meu Deus, tão misericordioso, ao ponto de nos alcançar, dar o seu filho. Ao
ponto de preparar essa noite igual para a senhora, ao ponto de preparar para cada um essa noite, ao ponto de preparar para mim, que eu fui alcançado. Essa mensagem eu ouvi uma vez, mas eu ouvi ela em curto prazo. Foi um versículo, porque ela despertou. Porque é algo que a gente está cumprindo, obedecendo, seguindo a um Deus que honra a obediência. Desde o Éden, foi assim, Ele quer obediência. Ele não quer um sacrifício ao qual você não pode cumprir. Mas se puderes também, o Senhor irá receber. Se puderes, por que não? Falar, Senhor, eu vou fazer um sacrifício, eu gosto tanto de fazer aquilo, mas eu não vou fazer porque eu vou dedicar a tua palavra. Eu não vou fazer porque eu vou me guardar ao Senhor. Eu vou dedicar mais a Ti. Vai ser um sacrifício para a tua vida. Você vai arrancar aquilo já que já era para sair muito tempo. Sabe? Jesus foi o único sacrifício. Carne e sangue. Água e sangue. Que calou a boca de Satanás. Que tirou nós de prisioneiros para homens livres. Mas que permaneçam livres. Não prisioneiros. Uma vez eu vi uma mensagem de Martinho Lutero. Falando assim, ó, os homens ficam escondendo, colocando máscara para se esconder de Deus. Porém Deus coloca uma máscara para se revelar aos homens. A máscara quem era? Jesus. Veio o homem, tirou toda a sua glória, toda a sua glória, para não se igualar a Deus, mas para que você veja as necessidades do corpo, as vestes. Só que ele mesmo sendo Deus, não tomou o título de tamanho, ele deu a honra para o Pai. Uma frase me chocou essa semana. Não sei se eu falei para o missionário Márcio. Estava escrito assim: os homens se dedicam tanto para que os seus dias se prolonguem, os seus anos, mas só Jesus que pode injetar vida para os seus anos, que pode fazer isso ser possível. Misericórdia quer, não sacrifício. Como que está aí dentro? Como que está aí dentro? Porque aquele que já foi curado ajuda a curar. Aquele que foi caído ajuda a levantar. Porque ele sabe, ele sente a dor daquela situação. Hoje nós vemos tantos que estavam caídos, mas que está derrubando mais do que levantando. Está ferindo mais do que curando ferida. Foi tão machucado por esses. A graça de Jesus me alcançou para curar as feridas que eles deveriam curar. Aleluia. E
eu pregava e falava, que entendimento é esse? Que conhecimento é esse? Que em vez de curar, estão machucando. Eu não entendo. Jesus fala que veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para libertar aqueles que já tinham sido perdidos. Veio para achar aquelas ovelhas que estavam perdidas. Então ele veio consertar. Ele não veio abolir, ele não veio tirar a lei, mas ele veio acrescentar. Com amor, piedade, não só justiça, não só imposição, mas misericórdia, amor, bondade, carinho, afeto. Aleluia. Seja curado para ajudar. Levante para ajudar. Se limpe para ajudar. Exalte para ajudar o caído a se exaltar. Comunhão e amor. Porque nós só vamos entender o propósito de Deus quando vivemos Ele com Ele. Quando não entendemos, é apenas um tempo qualquer. Não crescemos, não evoluímos, não vivemos o propósito. Mas quando vivemos o propósito com Deus, as coisas mudam. Começa a deslanchar de uma tal maneira que a gente não percebe. Vamos ficar de pé? Deus é bom. Deus é bom. Pastor, se me permite que a minha esposa louvasse o louvor, amém? Amém? Aleluia. Louve o louvor do seu coração. É assim combinado. Ela vai falar em casa, se louva no Espírito. Espírito nada. Eu falei, louva, Deus vai preparar um louvor para você louvar. Amém? Queridos, queremos sair nessa noite aqui pensante, mas sabendo que Deus é Deus na sua vida. É Deus que vai fazer o ambiente acontecer, o propósito sobre a sua vida. Não importa se as circunstâncias são ruins, não importa se as portas estão fechadas. Se está fechada é porque Ele permitiu fechar. Se está aberta é porque Ele permitiu abrir. Seja feita a tua boa vontade. O ambiente que está vivendo vai ser de crescimento e não de derrota. Glória a Deus. Vai ser de crescimento e não de derrota. Alguma coisa absorve nós para a vida. Sejamos trigo na onde e terra que for plantada. Embora seu ambiente estiver joio, deixa que o Senhor arranque. Sejamos a diferença em qualquer ambiente. Seja em tempos ruins ou bons, sempre vai ter irmãos que vai desprezar-nos por causa do brilho, por causa do chamado, por causa do propósito. O propósito ele vem com tristeza, mas vai sair com alegria, porque vai se cumprir. Vai se cumprir aquilo que Deus preparou para a tua vida. Amém? Creia nessa palavra. Louve ao Senhor, vai se cumprir. É um propósito, é uma situação, vai se cumprir. Os humilhados serão exaltados. É a palavra do Senhor que diz nessa noite. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar. Não importa o passado.
Nós estamos nesse processo a qual o final o Senhor já está nos aguardando. Coloque a mão no seu coração agora, vamos orar. Já vou estar passando para o pastor. Amém? Nesse mesmo ambiente de adoração. Nesse mesmo ambiente de adoração. Ah, Deus. Espírito Santo nos alcança. Senhor, Deus de honra e Deus de glória, Tu és maravilhoso.
Alcança, meu Senhor, cada coração, cada propósito de vida dos meus irmãos amados, assim como o Senhor também me ama. Pai, fale conosco no profundo, nas dimensões, ó Deus. Entre sonhos e revelações, a qual o Senhor tem para revelar um pouquinho mais da sua essência, do teu poder. Que o Senhor venha falar conosco perante as madrugadas, perante os dias, as noites, independente do ambiente que estamos, ó Deus, a intimidade com o Senhor nós queremos. Pai, prepara nós para essa grande caminhada que é chamada de Evangelho, as boas novas. Que nós não viemos só levantar, mas ajudar os caídos a levantar. Que nós não viemos ser curados, mas ajudar-nos a curar também. Fale conosco mais da tua palavra, pois eu sei que o ponto interrogativo é ao sair desses portões, mas eu sei que o culto ainda continua, Pai. Tão maravilhoso tu és, ó Deus, ao ponto de dar o seu Filho, que assim nós recebemos em nossos corações e nossa vida. Fale conosco cada vez mais, em nome de Jesus. Eu te agradeço a noite de hoje e as palmas. Louve ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo.